carregando aqui. Ah, agora sim. A gente está ao vivo, às 6h07 da noite, horário de Brasília. Começamos mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a Nádia, que traz uma experiência riquíssima, que passa pelo jornalismo, encontra com a rua, com a saúde. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre suas experiências. A gente está super ansioso para ouvi-la. E também um pouco da sua experiência dentro do contexto da pandemia, né, das atividades que ela acompanhou aqui em Brasília, né? Meu nome é Tâmara, do Coletivo Observatório. Falei, Pedro. Então, deixa eu só... Obrigado, viu? Obrigado aí, Nádia. É um prazer você estar aqui com a gente. Obrigado pela tua disponibilidade de poder conversar. Isso para a gente é muito importante. Ouvir quem trabalha com a rua, ouvir sobre suas experiências, sobre seus entroncamentos no trabalho com a rua. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Tá bom, eu que agradeço. Assim, eu venho acompanhando o trabalho de vocês sempre. Estou já há muito tempo. Acho que algum dia eu chamei no inbox, falei com alguém rapidamente, de 2017, talvez, algum tempo atrás, mas quando eu cheguei, fui me aproximando de quem já estava trabalhando, acabou que não cheguei em vocês, não sei por que motivo, né? Então, agora. Cheguei agora. Então, agradeço muitíssimo o convite. Eu sou uma jornalista sanitarista, se é possível ser isso. Desde 2001, que eu fui capturada pelo Sistema Único de Saúde e nunca mais consegui deixar. E nessa trajetória eu já trabalhei nas 3 esferas de governo, assim, município, Estado e Ministério da Saúde, né? Sempre nessa área da comunicação e saúde. E nesse caminho, o Vanilson, a Fátima Matias está dizendo que o Vanilson está me mandando um abraço. O Vanilson está doente, né? Eu vi ele postar alguma coisa que está doente. Ainda bem que não é Covid, mas tem que se cuidar mesmo. E aí, nessa trajetória, eu fui também tentando... Foi quando a Fiocruz abriu o curso de uma especialização em comunicação e saúde lá no Rio de Janeiro, e alguém que ia do Ministério lá em Sergipe me falou. Aí eu fui, fiz a especialização. Depois eles abriram o mestrado, eu estudo a primeira turma do mestrado. A gente sai com o título de mestre em ciências, mas são 2 linhas de pesquisa, e uma delas é de mídia e saúde, de mediatização e saúde, tem um outro nome, mas é isso, e outra da área de informação e saúde, né? Por isso que é um programa de comunicação e informação em saúde. E no mestrado, eu trabalhei me aprofundei na promoção da saúde, no conceito de promoção da saúde que vem lá de Alma Ata, e com tudo que ele indica de como essa promoção da saúde é manuseada ou manipulada na forma de controlar os corpos, né? De controlar os corpos e de ditar uma forma de vida e de cuidado que não é acessível para todo mundo, né? Responsabiliza as pessoas e ela não é acessível a todos. Então, depois desse mestrado, eu saí já com o olho, algumas pessoas com o olho assim, poxa, como é que é possível fazer promoção para quem vive na periferia, não tem onde andar, não tem onde fazer atividade física, a comida que você diz para fazer já é uma coisa difícil de fazer, mas vim para cá, para Brasília, entrei no mundo da vida, né, como diz outro, e fui me afastando disso, demorei muito para ir para o doutorado. E lá no Ministério, fiquei acompanhando com a certa... Você trabalhava onde no Ministério? Que época que eu estava? O que eu fazia? Aonde? Em qual... Eu estava na assessoria de comunicação, mas na assessoria se criou um núcleo de vídeo para fazer em Brasília uma sucursal do Canal Saúde, que é de lá do Rio de Janeiro, aqui em Brasília. Já era um projeto anterior da época do Temporão, que o Gerson Pena já queria trazer, inclusive tinha feito uma proposta de um estúdio dentro da Fiocruz, aqui de Brasília, e aí, quando eu cheguei, o estúdio já tinha sido montado na SVS, ali no Setor Comercial Sul, e quando eu cheguei, a gente foi discutir uma forma de trazer isso para cá.
A gente produzia os vídeos tanto para o blog da saúde, quanto para o portal, para essas coisas, como fazia reportagens para passar lá no Canal Saúde, a gente gerava e passava no Canal Saúde. Então, nessa época, eu, como acompanhava muito a agenda ministerial e as coisas, fui me aproximando do trabalho do DAGEP, né, que era o trabalho de construir políticas de equidade, né, para ciganos, para quilombolas, índio não, que índio era separado, né, na CESAI, e para a população em situação de rua, dentre outros trabalhos que ela faz. Então, fui me aproximando dessa discussão, estava em 2015 no Ministério, quando se lançou a campanha voltada para o trabalhador, para trabalhar no consultório na rua, saiu aquele manual do consultório na rua e aquela campanha que foi feita com pessoas na rua, e eu fui fazer, em 2016, uma disciplina na UNB, no curso que vocês trabalham de comunicação e saúde, né, ou de saúde coletiva, a disciplina com o professor Miguel Montanher, de Corpo, Saúde e Sociedade. E lá fui me aproximando de uns conceitos do Bourdieu sobre corpo social, de que há uma diferença do corpo que é percebido, do corpo que é vivido, e isso me deu um estalo de trabalhar com a população de rua, com a saúde da população de rua, a partir dessa percepção de corpo social do Bourdieu, né? Depois, com o tempo, fui juntando a outras do poder exercido, do biopoder exercido sobre os corpos, de controle dos corpos do Foucault, e aí agora tenho me aproximado muito mais dessa proposta dos corpos morríveis, né, da necropolítica, tenho me aproximado disso, e também teve um debate na Fiocruz, que a revista Traços, era um café com boas ideias, eu acho que era a proposta que o Wagner estava fazendo na Fiocruz Brasília, e aí, nessa discussão, tinha as pessoas de rua que diziam assim, mas a gente nem adoece, vocês ficam lá tratando a gente de tuberculose, ficam inventando um monte de coisa, a gente nem adoece, quem adoece são vocês, a gente nem toma banho por 8 meses e a gente tem saúde. E, ao mesmo tempo, eu tinha lido um artigo que, naquele ano, tinha morrido muitas pessoas em situação de de frio em São Paulo, e o médico Davi Souza, que era do Médicos Sem Fronteiras, hoje está no Banco Mundial, trabalhava com o Padre Júlio, lá em São Paulo, e escreveu um artigo na Folha, dizendo por que se morre de frio, e nesse artigo ele dizia que a população de rua não conhecia o seu corpo, então ela desconhecia que estava doente, porque ela não se olhava. E é um conceito completamente diferente do que a população tem. Ela acha que ela não adoece mesmo, ela tem um outro tipo de preocupação. Então, eu fui e desenhei a minha pesquisa nessa história de caracterizar e mapear os vários sentidos de corpo e de cuidado de si, e se há convergências ou diferenças naquilo que vem da política e do cuidado, porque da política para o cuidado em si, na ponta, já há uma diferença enorme, né? Então, e da percepção que eles têm. Então, acho que tem uma triangulação aí que é bem interessante de olhar. Então, minha pesquisa está voltada para isso, e agora com o recorte do Covid, porque não teve como estar no campo, estava em pleno campo, comecei o campo em fevereiro, e aí, dia 5 de março, já não podia mais ir para o campo, e aí eu disse, eu vou para o campo, ou eu perco minha pesquisa e vou ter que começar tudo de novo, e aí resolvi ir para o campo, com cuidados exagerados que a gente tem que ter nesse momento, mas resolvi ir para o campo, além de eu ter me aproximado muito de algumas pessoas aqui, do coletivo Voz de Rua. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Só tirando, a primeira vez que você teve contato com a rua foi aqui? Foi. Olha, Aracaju não tem rua, né? E no Rio de Janeiro, que tem muita, eu era uma observadora. Eu observava e me perguntava muito. Eu tenho uma irmã do serviço social, professora de serviço social, doutora, né? Ela marxista, disse, minha filha, é a questão social, isso, que não sei o quê. Mas por que vão beber? Ela disse, a rua, você só durma uma noite para ver se você não bebe na primeira noite. Assim, a bebida e a droga, às vezes, é para suportar a rua. E a gente vai ver depois que Castel vem dizer isso naquela pesquisa, e um monte de gente vem reforçar isso. Então, a rua era um olhar que eu tinha, que você acaba... O cara vive na sua porta, você tem um contato com ele, né? Você já leva comida para ele, isso é uma inquietação.
E aí, o que diferenciou, assim, acho que você vai entrar nessa experiência no campo, né? Mas, assim, das observações que você tinha e do que você aprendia a partir de observar, de conversar com outras pessoas, e quando você foi para a rua? Então, primeiro dia, como é que foi isso? Eu me aproximei da rua lá e me aproximei da rua aqui, porque a minha ideia inicial era trabalhar com 2 recortes, né? Quando eu fui ver como é diferente a população de rua do Rio de Janeiro daqui. Não é diferente do que levou as pessoas à rua, né? O que levou as pessoas à rua são aqueles vários motivos, toda aquela heterogeneidade que tem. Mas é como se relacionam com a rua. Brasília, e eu fui ler, todo mundo da UNB que já pesquisou há muito tempo atrás, desde a época do Cristóvão Buarque como governador. Brasília tem umas pessoas que elas estão muito, tem famílias, tem muita família na rua, tem uma relação, às vezes, de se esconder em alguns lugares para não ser vistos e fazer o trabalho e se esconder meio malocado em cantos escondidos, né? Apesar do setor comercial sul, do núcleo bandeirante, de tudo. E o Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas dormem de dia. É muito difícil você ver família na rua no Rio de Janeiro. Eu não lembro de ver gente com criança, com família na rua. Aqui também eu estou achando muito menor agora na pandemia, tirando aquela área ali da UNB, que ficam muitos catadores, que tem um outro perfil, de pessoas que têm casas assim, aqui mais distante, que ficam a semana aí, mas você não vê, assim, eu vi uma criança essa semana no setor comercial sul, eu fui lá falar com ele estava com o pai, eu disse, eu nunca tinha visto uma criança aqui, eu vi uma criança lá agora. Então, tem essa diferença, eles dormem muito de dia no Rio de Janeiro, porque à noite é muito perigoso para você estar dormindo, por causa de muita violência que tem no Rio de Janeiro, né? São, assim, 2018, mataram uma senhora que vivia em Copacabana, ali bem no começo de Copacabana, ali na Nossa Senhora, perto do posto 2, e uns caras, um lutador de jiu-jitsu, estudante de medicina, resolveu bater nela e matar, assim, do nada, entendeu? Então, eles acabam manejando isso, como eles vão viver na rua, né? Manejando de se cuidar. Então, em frente ao prédio que eu morava na Nossa Senhora, bem mais para frente, ficavam vários dormindo em frente ao prédio, numa loja, depois que a loja fechava, na marquise de uma loja. E aí o porteiro disse, eles ficam ali porque eu olho eles. Então, eles dormem ali à noite, porque eu aqui do prédio tomo conta deles ali, não deixo fazerem, eu tenho que ficar acordada a noite toda. Então, fiz um acordo desse de não deixar fazer violência. Então, assim, o morador de rua do Rio de Janeiro, ele não quer ficar escondido, ele quer aparecer, ele quer ser visto, ele vai e ele interpela. E, claro que tem suas relações, tem aquelas solitárias, né? Tem uma senhora que fica na frente da Petrobras, que ela cata a caixa o dia inteiro, no final do dia ela monta uma casa de caixas e ela dorme embaixo delas, escondidinha, levanta paredes laterais e da frente, e ela dorme encostada. Tem várias relações de como que eles vão fazendo, mas acho essa área aqui de as pessoas, apesar de que no Rio eles se movimentam muito, por exemplo. Eles se movimentam muito quando ele acha que aquele espaço está muito violento para eles. Quando começa a ter muita reação popular, de vizinhança que não quer, eles mudam de lugar, eles vão para a Praça da Cruz Vermelha, eles vão para Ipanema, Ipanema começa a jogar água, a fazer coisas na calçada, jato d'água que joga a noite inteira para eles não conseguirem dormir. Aí eles migram, eles vão tentando achar outros espaços, que eu acho que e em Brasília eles circulam, é lógico, mas eles têm uns espaços onde eles já ficam, mesmo porque, apesar de ter também essas ações, né? Às vezes uma loja não quer que fique, começa a fazer ações que não... Inclusive, órgãos públicos até, né? Teve uma polêmica outro dia do banheiro do CAPES, né? Então, assim, eu vejo uma diferença, inclusive, de perfil, assim. Tem mais mulher na rua no Rio de Janeiro do que aqui, entendeu? Do que você vai vendo, até pelos levantamentos. São levantamentos ainda muito, a gente sabe, falta um censo, né? Falta dados, mas
tem aquele levantamento do IPEA de 2015, né, que vem sendo atualizado sempre. Vocês que estão na UNB sabem mais. A última vez eu tinha visto 111 mil pessoas, mas um debate que teve na UNB eu fui, alguém disse, não, já está em 150 mil, porque vai atualizando pelo SUAS, né, e pelo cadastro único. Então, é isso, eu vejo essas diferenças e queria mostrar duas cidades distintas, assim, do tamanho das cidades, do número de pessoas da cidade, da organização da cidade. Assim, Brasília quase que não se compara a lugar nenhum, enquanto urbe mesmo, enquanto horizontalidades e verticalidades, ela não se compara a lugar nenhum. E o Rio de Janeiro é aquele caos, né? O Rio de Janeiro é que as pessoas vão vendo o que é possível fazer. Mas também tem, assim, muito apoio da igreja, tem uma galera que fica muito próxima da Igreja Católica, que a Igreja Católica tem armários, deixa guardar documento, dá cadeado, dá chave para eles utilizarem lá, então deixa ensaiar um coral lá na Igreja Católica, tanto que eles ganharam uma estátua que fica bem na frente da catedral lá, que é de um morador de rua deitado num banco, porque ela tem uma proximidade muito grande, né? Eu cheguei na rua lá pelo pessoal da Igreja Católica, por causa do coral, que eu sabia, fui no ensaio do coral e fui chegando ali pela área da Glória, com o grupo da Glória. Você conhece a Vânia? Você conhece a Vânia? Sim, conheço a Vânia. Exatamente. E a Maraísa, que é a liderança do... Maralice. Eu me esqueço. Que é a liderança que canta no coral. Então, assim... E... há uma diferença daquele povo ali, né? Já bem perto para a galera da Lapa, que já passa de viver a noite no meio de todo mundo, de amanhecer o dia ali naquelas áreas. Depois tem uma diferença bem grande. Mas também o Rio tem umas políticas sociais que, por mais que essa prefeito tenha tentado apagar, ela já vinha sendo construída, né, de colocar em hotel, de abrigar em hotel. Tem um trabalho do serviço social muito fortalecido na época do César Maia, que ainda vem... A defensoria lá também é muito forte, né? A ação da defensoria lá é muito forte. A ação da defensoria é muito forte. Então, eles colocaram eles em hotéis, né, diz que o hotel que criaram lá para os idosos não deu certo, os idosos não querem ir. Eu estava conversando com um amigo meu, assistente social lá, para ver como era a diferença daqui, né, do que se estruturou aqui para esse atendimento do Covid da população de rua, né? Uhum. Se estruturou, assim, não de graça, né, com luta, com a participação, inclusive, de Ministério Público, Defensoria e de todos os grupos que atuam, né? Então, é isso, eu mudei para ficar só em Brasília, porque não posso ir para o Rio de Janeiro e ficar indo e vindo, né, com essa... E aí, a minha ideia, eu tenho insistido em fazer isso, mas não é fácil. Eu estou usando a matriz fílmica para trabalhar com eles, porque eu tenho uma preocupação muito grande, ouvindo o Boaventura de Souza Santos e o João Riscado, de não fazer uma pesquisa extrativista, né, de chegar... Então, a minha ideia era de que eles se filmassem, eles gravassem, eles me dissessem o que eles queriam dizer da situação deles, entendeu? Em vez de eu ir lá e filmar, porque o meu olhar e a minha presença já atrapalharia alguma coisa. Então, a minha ideia era fazer isso, dentro de algumas das metodologias, trabalhar com essa, para depois eu analisar o que eles fizeram. E como é que seria a sua pergunta disparadora, assim, para esse registro, né? Porque a gente corre aqui também pelo audiovisual, no sentido de... Aí, a percepção que eu tenho é que a gente corre por um lado que é o menor viés possível. Tem um viés ainda, mas talvez seja um menor, assim. Se a gente pensar academia, né, e todo esse mundo, academia, prática e realidade, e como trabalhar com isso. Então, como é que você pensou, assim, perguntas disparadoras, como é que era, o que você queria registrar essas pessoas, né? Como é que você dava essa proposta, né? Qual que era o norte, assim, grande... Era ter uma conversa inicial, e aí perguntar, assim, como é que está a sua saúde? Tipo, aquela pergunta, como é que está o rolê de saúde, né? O que é que você... E aí, daí, dizer, e como é que você cuida do seu corpo, né? Nessa rua, nesse viver nas ruas, como é que você cuida do seu corpo? E aí, como assim? Às vezes me perguntam para você, como assim?
né? Nesse como assim, era dizer para ele, olha, para a gente entender mesmo de saúde, como você come, como você dorme, como você se protege, como você faz a higiene, onde você consegue fazer as coisas, aquelas perguntinhas lá, que tem daquela pesquisa de 2009, né? Quantas vezes come por dia, quantas vezes tomar banho, como tem acesso a isso. A minha ideia era essa. E aí, acabei fazendo 2 trabalhos, porque quando eles foram para o acampamento, eu acabei indo para o acampamento, fui para o acampamento, cheguei lá, achei muita ociosidade, muita gente sem fazer nada, e que aquilo ia cansar muito rapidamente. Também eu cheguei no acampamento, na segunda semana do acampamento, não tinha nem 8 dias. E eles ainda também estavam aprendendo como se organizavam e como fazia o fluxo da dinâmica ali dentro, né? E eles não tinham nenhuma oferta. Tinha um pimbolim, tinha baralho, tinha dominó, televisão e uns livros. E não tinha nenhuma oferta de atividade. Então, a semana que eu fui lá, fui eu, a Paula se propôs a fazer conversas com ele, conversações e escutas sobre direitos humanos, até para dizer para ele quais eram os direitos dele, como é que eles podiam reivindicar e como é que eles estavam ali e tudo, e eu me propus a fazer uma oficina de comunicação comunitária. Porque, para mim, também, além de ajudá-los a fazer uma comunicação dele, porque todo mundo atendeu, mas eu não vi, essa semana que começou a sair, nenhuma comunicação sobre o Covid para a população na rua. Então, puxa aí, que aí você explica para a gente o que é comunicação comunitária e como você desenvolveu isso lá no... Você foi com a Abrigo da Ceilândia, né? Não, como é que... eu fiz no do autódromo. Eu fui visitar o Ceilândia, agora porque o Ceilândia começou bem depois, né? Começou há 10 dias, 15 dias. Eu fiz no autódromo. Eu fiquei desde abril até a semana passada. Já tinha encerrado, mas eu fui editar os vídeos que eles fizeram. Então, eu demorei um pouquinho, 15 dias, para eu fazer a edição dos vídeos que eles fizeram. Então, conta um pouquinho para a gente do que se trata a comunicação comunitária e como você desenrolou isso lá com eles, tá bom? No Rio, tem um grupo bem grande de comunicação comunitária que junta várias pessoas que fazem a comunicação, que não é essa comunicação da grande mídia e que não é essa comunicação que tem pretensão de ser grande mídia. É uma comunicação, por exemplo, tem um trabalho muito forte de comunicação comunitária na Maré, um jornal com uma tiragem de muitos anos e que se desmembrou em várias outras coisas. E o Rio tem muitos exemplos de rádios comunitárias, então eles fazem até uma mostra de comunicação comunitária que junta todas essas pessoas para discutir. Então, tem vários grupos fazendo comunicação comunitária. Então, parto de que a grande mídia tem o que falar, mas você também tem o que falar. A gente vai dar ideia de polifonia lá do Bakhtin, de que todo mundo tem o que falar. Então, eu utilizo na metodologia a metodologia da comunicação sindical, do Vitor Gianotti, que ele vai me ensinando como que você faz uma contra-comunicação em cima da comunicação da grande mídia, certo? E das ideias de videoativismo e de videoadvocacy de um curso da Débora Diniz, por exemplo. Então, eu começo mostrando para eles que uma cola, uma tesoura e um pincel atômico, uma folha de papel, uma cartolina, você consegue fazer a sua comunicação, de mostrar para eles que o setor comercial sul, por exemplo, onde alguns deles viviam, é cheio de paredes e que aquele lugar pode ser aproveitado para se fazer uma comunicação, mesmo que depois as pessoas vão tirar. Então, o Vitor Gianotti ensina você a interpelar uma notícia que você viu no jornal e você recortar ela, colar. Eles faziam isso para o sindicato. Recorta, cola e comenta rapidamente, assim, entendeu? Então, a tesoura é para cortar, a cola é para você colar no papel, e você faz um comentário com pincel atômico sobre isso. E aí fui dizendo para eles, e quem não quiser fazer, quem quiser fazer um cartaz, que for bom de desenho, faça um cartaz. E aí, a gente começou nesse primeiro dia, né? O primeiro exercício foi para eles verbalizarem o projeto de vida deles. Aí eles ficaram olhando para mim, projeto de vida. Eu digo, tipo assim, projetou alguma coisa na sua vida, mesmo que a vida leve você para outro lugar, né? Porque, às vezes, um projeto precisa que a gente dê os passos para ele ser realizado. Mas, às vezes, não.
Aí eles ficaram assim, eu fui lá e botei jornalismo cultural, revista Bravo. Aí ele queria, se o meu projeto era ser jornalista cultural e parar na revista Bravo, certo? Aí eu fui para a TV Globo, fui para outro mundo, e daí lá saí, fui para a saúde, e nunca mais eu saí da saúde. Mas esse era o meu projeto. Então, eles foram escrevendo no papel, quem não sabia escrever pedia para o colega, quero ser promotor de justiça, outro quero ser feliz, outro quero casar, outro quero ter uma casa no Ceará, na roça, para criar galinha. E eles foram... E a gente colocou na parede, né? E eles foram vendo lá. Eu disse, bom, então agora a gente vai projetar como que a gente vai fazer uma comunicação para as pessoas, o que a gente fala. E ele veio vários jornais, e tinha uma notícia que ia abrir uma UBS na Ceilândia. Aí um deles foi lá, recortou o jornal e colocou, e fez, e um consultório na rua, você vai abrir quando? Era a foto do Ibanez, e eles foram lá. Então, assim, tem gente que entendeu, né? Mas eles são as pessoas, assim, eu digo que eu aprendi muito, porque não tem como você segurar eles e fazer uma aula em uma turma clássica de 20 pessoas, entendeu? Não. No primeiro dia eu consegui 20, no outro dia tinha 15, no outro dia tinha 30, no outro dia tinha 4, e aquele que se comprometeu com você de fazer a coisa no outro dia, ele tinha saído, quando você chegou, ele já tinha acordado, 6 horas da manhã já tinha saído, e é isso mesmo, tinha um lá que ele não fica parado, eu tinha que ir atrás dele, eu disse, eu vim aqui para você gravar, você não vai gravar? Ele, e ele esquecia 10 minutos depois, então assim, você não tem muito como fechar, então você tem que deixar eles livres. Às vezes vinha alguém do Instituto tocar e dizia, você tem que puxar eles e obrigar eles a vir. Eu disse, eu não tem que obrigar ninguém a vir para uma aula, deixa eles virem, né? Mas o menino que ia coordenar lá, ele bem consciente, e eu disse, olha, e eles foram fizeram cartazes, teve um que desenhou Coringa, disse que a polícia tinha que ser morta, e a polícia civil parada do lado. Aí ele colocou na parede, eu fui lá e disse, você tem certeza que você quer deixar? Aí eu disse, a polícia está logo ali. Ele, por mim, deixa. Eu disse, mas você não assinou, então qualquer um pode ser responsabilizado. Ele, não, pode deixar. Aí eu também não tirei. Cheguei, na hora de sair, avisei lá na frente que tinha um cartaz que se eles achassem por bem de tirar, eles tirassem, mas que eu não ia tirar, né? Porque eles tinham feito esse trabalho lá. Então, a gente foi fazendo, com jornal, com desenho, foi fazendo trabalho. Depois eu fui ensinando eles a diferença entre vídeo, ativismo, vídeo advocacy, que um é de denúncia, o outro você chama para uma ação, e mostrando para eles como a gente pode fazer isso com uma facilidade hoje, porque os telefones estão com recursos muito bons para isso. E aí levei 2 telefones e disse, vamos lá, quem vai fazer? Eu vou. Quer falar sobre o quê? Você quer que a gente fale sobre o quê? Meu interesse é que vocês falem de saúde. A gente está aqui por causa do Covid, e o meu interesse é esse. Mas vocês falam do que vocês quiserem. Então, tem gente, eu vou falar sobre economia, o outro eu vou falar sobre desigualdade. Sabe? Aí, não, eu quero mostrar o acampamento e agradecer, porque aqui está ótimo, que a gente não quer sair daqui quando a pandemia passar, né? E depois da pandemia, o que é que faz? Então, eu disse, pois isso é uma boa pergunta. E depois da pandemia, eu não quero sair daqui, eu vou voltar para a rua? Eu vou voltar para a rua depois disso tudo? Então, eles foram e fizeram os vídeos deles. E aí, eu não, apesar de eu ter dito a minha pergunta, eu não... Já a turma do setor comercial sul, porque eu queria mulheres e lá não tem, aí eu vim para a turma do setor comercial sul e convidei uma pessoa que vive num grupo. É um grupo bem diverso. Tem uma índia, vocês andam lá, vocês devem identificar. Tem uma índia, tem uma travesti, tem casal, né? É bem diverso. Aí eu entreguei o TCLE para eles assinarem, e disse a eles, quer que eu deixe o celular e vocês vão gravando, depois eu posso deixar o celular com vocês vendem? Elas, não deixa o celular não, que a gente mesmo grava. E a primeira vídeo que ela me mandou, eu fiquei chocada, porque ela pegou o título provisório da minha tese, que é Se Essa Rua Fosse Minha e Se Esse Corpo Fosse Meu, e ela começa com todo mundo com essa pergunta. E quando eu vi, eu comecei a chorar, porque sim, eu não indiquei nada. Ela olhou para a Jocasta lá, e se essa rua fosse sua, e se esse corpo fosse seu, o que é que você faria, né? E aí ela dá um depoimento lindíssimo de tudo que sofreu sendo travesti e tudo. Então, assim, acabou que o título foi o jeito de interpelar
que esse grupo achou. E todas as entrevistas começaram a partir desse título que ela transformou em pergunta. Que massa. Que legal, porque você estava preocupada com a pergunta inicial, né? E a pergunta inicial, né? Você estava falando da saúde, e a pergunta inicial estava no título no título provisório do seu trabalho. Legal isso. Sim, porque eu brinquei com uma moça, é interessante. Eu não sabia se eles iam entender aquilo como pergunta, né? Mas eles entenderam como pergunta, que eu nem tinha entendido como pergunta. Foi justamente. Né? E é legal te ouvir, Nádia, porque teu trabalho tem muita confluência com o nosso, que a gente faz, né, na rua e fazia no setor comercial sul, até a forma de trabalho, né, isso que você traz, toda a teoria da comunicação que você traz, tem muito a ver com o nosso trabalho, muito legal te ouvir. Você coloca algumas coisas quando você compara o Rio com Brasília, que eu queria te ouvir um pouco das tuas impressões, né? Quando você fala do Rio, você me dá a sensação, e é uma sensação que a gente tem, de que existe uma rede formal e informal, né, em volta da vida de situações de rua no Rio de Janeiro. Como é que você vê a rede aqui em Brasília? Olha, eu me aproximei... Rede de apoio, rede de solidariedade... Então, eu vou fazer um prelúdio aí para chegar. No curso, no PPGIX, a gente trabalha com uma teoria de comunicação que rompe com aquela ideia desenvolvimentista de um emissor e de um receptor, que a gente bem sabe que nada é tão linear assim, né? Então, a ideia lá desenvolvida por Ninesita Araújo, que é a minha orientadora, é de que a comunicação ela funciona como um mercado simbólico, onde o que está em disputa é fazer ver e fazer crer a realidade, né? O seu modo de fazer crer e de ver a realidade, né? Esse é uma forma de espiral, graficamente, é uma forma de espiral, e ele é composto por interlocutores e comunidades discursivas, né? São pessoas e comunidades discursivas que ocupam um lugar nessa malha e que disputam uma maior centralidade discursiva. E a gente vai chamar outros conceitos, como discurso, a ideia que o discurso é o poder de que queremos nos apoderar do Foucault, a ideia de legitimidade. Então, a gente vai pegando de interdiscutividade, que a comunicação é feita em contextos. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia. Então, sempre, e é um conceito, mas é também utilizado muito como uma metodologia, de você chegar e mapear quais são as redes e quais são as comunidades discursivas naquele ambiente, o que constroem sentidos de saúde para a população de rua, por exemplo, né? Que constrói sentido sobre a população de rua. Quem que constrói sentido em Brasília e quem constrói sentido nessa rede no Rio de Janeiro? Você usa para comunicação, mas você pode usar de quem que fala ali, porque é o que vai importar. Então, lá tem um trabalho muito forte da assistência social, né, nas ruas, assim, por mais a gente olha para o Rio de Janeiro, não sei se vocês já viveram em cidade grande, como São Paulo e Rio, você olha e parece que é um mundo que ninguém se conhece. Mas a rede da Secretaria de Assistência Social lá é uma coisa tão presente, pelo menos naquela área, que não é só região sul, né, o sul da capital, mas é a partir da Lapa, né, até Copacabana, por exemplo, que vai pegando ali. Se você disser, eu encontrei fulano, tá passando mal, não sei o quê, eles sabem quem é, você liga e ele, fulano é difícil, ele não vai vir, sabe? Assim, já quando eu morei lá no mestrado, uma vez eu estava ali na Glória e tinha um menino passando muito mal, um morador de rua, ele não tinha um braço, e ele estava passando mal, e a gente disse que ia chamar o SAMU, e ele dizia que não chamasse, que ele não ia, que descesse um médico da ANS, que estava no prédio ali da Glória, onde fica o Banco do Brasil, que a ANS é nesse prédio. E a ANS não tem médico lá dentro, né? Tinha um médico de atender ele, mas já era final do dia, e ele não queria ir. Aí eu lembrei que conhecia um assistente social, liguei para ela,
e disse, olha, tem um adolescente aqui, ele está passando mal, ele está muito, assim, ele chega a estar verde, ele não tem força nem para levantar, mas ele não aceita eu chamar o SAMU, e eu não quero chamar, porque ele disse que o SAMU vai levar ele, depois ele vai ser aqui para uma instituição, e ele não quer ir. E aí ela disse, como é ele? Aí eu disse, ele não tem um braço. Aí ela, fulano. Sim, para mim foi muita surpresa de, numa cidade tão grande daquela, a pessoa saber quem era pelo nome. Ele não vai, ele já foi preso algumas vezes, é difícil dele ir, tem que ver, vai fazer o seguinte, vou mandar uma equipe de abordagem aí para ver se consegue dar algum remédio para ele, porque foi alguma coisa que ele tinha comido, possivelmente. Então, assim, tem esse trabalho, tem um trabalho muito forte da Igreja Católica, muito forte, assim, eu fiquei impressionada, a Igreja Católica tem um espaço para eles, um espaço onde eles ensaiam, um espaço onde eles guardam, né, as roupas, os documentos, que é uma coisa que estão sempre roubados e que pertencem, claro que não dá para ser para todos, deve ter 12 mil pessoas, uma estimativa hoje no Rio de Janeiro, e não tem como ter para todo mundo, mas eles têm esse espaço ali, eles usam muito algumas áreas públicas que tem no centro do Rio de Janeiro, que tem uma biblioteca parque, que foram construídas e foram fechadas. Tem uma bem ali do lado do Campo de Santana. Então, alguns que estão mais conscientes, que tomam banho, que gostam de estudar, eles vão para dentro da biblioteca, eles estudam lá, ou vão para o CCBB. Eles que me encontraram, eu fiquei assim, não, a gente gosta de ir para o CCBB, vamos um dia. Eu disse, faz o que lá? Ele, lá tem um lugar, umas cabines para você ver vídeo. Então, a gente vai lá na videoteca, escolhe os filmes que a gente quer ver, e a gente passa o dia dentro do CCBB assistindo vídeo. Então, assim, tem os espaços são mais acessíveis para as pessoas, entendeu? Que esse concreto de Brasília, eu acho que afasta um pouco das pessoas participarem disso, entrarem nessa coisa. Eu acho que eles se assustam até de entrar naquela biblioteca ou de ir naquela coisa. Então, os espaços, eu acho os espaços mais acessíveis. Assim, é uma análise totalmente de observação, sem... Sim, claro. Mas é interessante ouvir isso, sim. Não é a minha área, né? Aqui, você traz que no Rio de Janeiro é tão grande, é uma cidade grande, você consegue perceber a presença da rede. E aqui, sendo menor, como é que é isso? Você consegue ter essa percepção forte ainda de rede, de assistência? Como é que você vê? Olha, aqui eu cheguei... Deixa eu só complementar, Nádia, só um minutinho. Por favor, aí você responde. Porque isso é uma coisa que a gente se bate muito aqui em Brasília, né? Essa questão da rede, inclusive o que a gente vê são assim tentativas de falar pela rua, tentativa de ser e não uma tentativa de costurar uma rede, né? Uhum. A gente vê, inclusive na própria participação sua, a gente vê que tem pessoas de Brasília participando, mas não tem pergunta, não tem uma construção de um diálogo, né, mais presente para se construir uma rede. Eu queria ouvir um pouco dessa tua sensação, até porque você tem esse background do Rio de Janeiro, então para a gente é importante te ouvir nesse sentido, né? E a gente tem uma aproximaçãozinha com o Rio de Janeiro. Aí, só um pouquinho. A gente tem uma aproximaçãozinha com o Rio de Janeiro e a gente sabe que um WhatsApp, eles conseguem articular muita coisa pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp, né? Então, como é que você percebe tudo isso, assim? Até de pensar em instrumentos de comunicação, né? A partir das experiências que você tem. Então, nessa ideia, eu cheguei aqui, assim, minha primeira conversa foi nesse debate na UNB, na Fiocruz, estava a revista Traços e estava o Barba. Então, a minha primeira conversa foi através disso. Então, se a gente analisar a comunicação deles, o Trecheiro, Boca de Rua, Aurora, né, a Ocas e a Traços é uma coisa que ajuda, é mais um trabalho social para eles saírem da rua do que uma comunicação feita por eles. Então, para mim, assim, não é uma comunicação feita por eles mesmos, é uma revista de cultura que tem um espaço, que faz um trabalho, não desprezando de jeito nenhum, muito pelo contrário, é um trabalho bem legal, né? Mas que faz, não são eles falando. Então, essa era uma coisa. Depois, a gente foi se juntando, porque a gente viu que a proposta minha, da Paula, da Isabela, era fazer um outro tipo de trabalho, que não era um trabalho desse que estava. A gente não é da rua,
a gente queria fazer um trabalho que a gente pudesse, tipo, ajudar na formação, né? Ajudar nas pesquisas, fundamentar eles, nos fundamentar e fazer um caminho onde a gente pudesse não fazer essa coisa que muita gente já faz de levar sopa, de levar coisa. A gente queria chamar para discussão, e a gente estava começando a fazer isso. Vocês sabem disso, senta lá, tem um que faz poesia, tem o pessoal que canta, tem um pessoal maravilhoso de uma consciência, e a gente foi se aproximando. E aí, depois eu cheguei pelo Centro Pop, comecei a ir no Centro Pop. E aí, fui me encontrando com o pessoal do Tulipas, né, que faz o trabalho de redução de danos, fui sendo, sabendo, nunca acompanhei o trabalho deles, mas conheço a Juma e sei do trabalho que faz. E no Centro Pop, quando o consultório na rua ainda estava dentro, né, do Centro Pop, que depois saiu, que até hoje não entendi por quê. Depois eu só via o doutor Jorge em outro canto, atendendo dentro da secretaria, qual é o problema? Não, saiu, agora já está numa outra unidade. Então, assim, a população que é assistida, pelo menos, por esse consultório aqui, eles falam muito bem e elogiam muito o doutor Jorge e o trabalho dessa equipe que eles fazem. Mas aí a minha ideia agora é entender isso. Tem o Banho do Bem, tem o futebol, tem vocês, tem... Quem é que está ali falando? Como é que eu desenho esse mapa? Quem constrói sentido ali dentro, entendeu? E não é fácil. Eu estou num grupo de WhatsApp para construir um plano intersetorial, e eu já perguntei isso N vezes. Eu queria mapear, inclusive, para saber quem está ofertando o quê, para saber o que falta. Porque a gente está lá, toda hora chega alguém, porque, para mim, sinceramente, eu sou solidária, eu fiz a minha parte, eu cheguei lá, eu dei e vou embora, eu não quero nem saber quando a gente não sabe o que é que está faltando. Então, se já tem comida, o que é que eu preciso levar? Se já tem, sabe? Então, acho que tem uma disputa religiosa grande ali dentro, e aí eu não sei, disputa discursiva, né? Disputa para fazer rebanho, né? De rezar, de não sei o quê, então não consegui fazer. A única que eu consegui mais claro foi a Igreja Católica, que diz que reúne uns 40 grupos e que fazem lá 2 noites na semana, que levam as coisas, mas são vários grupos religiosos que saem fazendo aquele filme. Foi a explicação que tive. Mas eu sei que tem igreja evangélica ali, entendeu? Eu sei que tem. E sei que tem uma venda de que aquilo é uma cracolândia, assim, parece... E de como eles estão ofendidos, assim, o pessoal que falou comigo, tem gravação, não chama isso aqui de cracolândia, porque a gente não é craqueiro, eu não quero ser. Tem hoje, se vocês tenham ido lá, tem muito mais gente do que o que tinha antes no Setor Comercial Sul, né? Eles acabaram se juntando muito no Setor Comercial Sul, porque era um lugar onde a comida chegava, onde todo mundo sabia que tem uma assistência ali, e na época do coronavírus, quando não tem ninguém na rua, todos se juntaram no Setor Comercial, só chegou a ter 300 pessoas, para ter o mínimo de assistência ali. E aí, ali mesmo, eles se dividiram. Assim que você entra na parte mais alta, tem o pessoal do crack, bem malocado, embaixo das coisas, né? Mais embaixo tem as pessoas mais velhas, e tem esse grupo que eu estou falando lá, não é BRB, então eles se dividiram, né? Mas eu queria saber, naquele quadradinho, assim, que vai fazendo, naquele setor comercial, quem traz o quê? Porque quando você traz, você discursa. Você não traz calado. Você traz para disputar, fazer sentido para eles. Você está disputando sentido com eles. Você não está disputando calado. Então, estava querendo cartografar isso. Eu achei sempre que as instituições, todas elas, muito longe da população de rua nessa disputa. Tirando o Ministério Público, que tem sempre fazendo trabalho. Teve umas discussões, eu também fui para esse grupo do Núcleo Bandeirantes, com a Áurea, não sei o quê. Tirando o Ministério Público, eu achava que estava muito... né? E aqueles grupos que tem, gente que já saiu da rua, que faz um trabalho, gente que já saiu da rua, que faz um trabalho institucional, tem essas pessoas. Mas essa rede inteira, eu acho que hoje, com o Covid, com a pandemia, essa coisa cresceu. Defensoria entrou, outras pessoas do Ministério entrou, então eu acho que ela cresceu
ela pode ter sido articulada antes, meio que desarticulou, tudo está desarticulado também, tem um tempo, né? A gente não pode culpar. Eu cheguei, talvez, no momento que isso tudo já tinha se desarticulado, mas eu acho que tudo que foi feito em Brasília agora, os acampamentos, tudo que foi possível fazer em Brasília agora, a testagem, o atendimento, tudo isso foi possível porque essa rede se articulou para cobrar e para pedir, entendeu? Eu acho que aí agora essa rede começou a se desenhar. Estou tentando descobrir qual é o tamanho dela. Qual é o tamanho dela, mas eu acho que agora ela começou a se desenhar. Jabu. Não, eu acho que... Não, eu acho que é isso. Oxalá que a gente também está nessa onda de tentar desenhar o mapa das ações no território da Ceilândia, então com a mesma dificuldade, com o mesmo perrengue. Sim, e aí você vai, e já tem reclamação daquilo que já está. Então, assim, a última vez que eu fui lá, um cara disse, grava um vídeo para mim aqui que eu quero reclamar de como a gente está sendo tratado aqui no acampamento, do autódromo. Aí eu gravei, fim de ensinar, ele disse o nome dele e disse, você vai levar para o Ministério Público? Eu vou passar para alguém de que ele reclamou, mas assim, eu também ouvi muita gente que agradece e que elogia, certo? Mas é que parece que, assim, já estão aqui, já tem uma cama para dormir, já tem 3 refeições por dia, e tem um deles que eu acho que ele gosta bastante de comer, ele é magrelo, e ele diz assim, a comida não dá conta, 3 vezes por dia, sem nenhum lanche, que é o que está acontecendo ultimamente, a gente não segura. Aí ele fez hoje meia mole, foram 3 almôndegas de carne de soja. Gente, homem, meio-dia, para comer de novo às 7 horas da noite, carne de soja, 3 horas da tarde ele está com fome, desesperado, entendeu? Tinha que ter um lanche ali à tarde, entendeu? Porque senão eles já estão ansiosos, né? Agora começou mais oficinas. Depois que um mês e pouco lá, eles chegaram com algumas oficinas a mais. Tem gente dando alfabetização, tem professor de atividade física, ele chegou com mais oficina, mas assim, hoje mesmo eu vi vários que estavam lá, tá certo que eles podem sair e voltar, no setor comercial sul. Hoje eu fui lá pegar os documentos assinados, e eles estavam lá, até, ô rapaz, tá fazendo aqui? Então assim, a cidade voltou a circular, eles não querem mais ficar, pelo menos não de dia. Podem voltar de noite, porque tem a caminha para dormir, tem a janta, mas de dia eles querem ir para manguear, ou para fazer o trabalho que faz de guardar um carro. Fazer o corre. Fazer o corre. E voltar. E é um direito, assim, é um direito, né? E é muito engraçado como eles vão manejando. Então, de gente que não aceitou ir para lugar nenhum, porque quer uma casa. E se eu for, eles não vão me dar a casa. A pessoa me disse, se eu for, eles não vão me dar a casa. Então, eu vou ficar aqui para forçar que me deem a casa. Entendeu? Então, assim, tem um jeito deles de manejar isso, né? Mas, assim, meu olhar todo era da saúde. Assim, meu jeito é que vocês que são da saúde sabem melhor do que eu. Há uma coisa do que está escrito no SUS, nos programas e nas ações, e uma coisa do que é possível ser realizado na ponta, porque eu acho que, às vezes, quem constrói as políticas, quem está na gestão, não consegue enxergar que na ponta nem sempre as coisas são daquele jeito que elas se colocam, né? E há também aquilo que está na política que a ponta não quer fazer, porque aí a gente vai lá recorrer ao MERRI, né? O olhar biomédico, a prática, o jeito que ele vê, que ele sabe sobre o outro é soberano. Não importa o que o outro diga sobre ele mesmo, né? O que ele sabe sobre o outro, na hora de que eu vou fazer a consulta, é soberano. Então, se eu estou dizendo a você que você tem que tomar remédio, que você faz isso, que você está assim porque você não se cuida, entendeu? É mais do que eu dizer, eu não tenho a menor condição de me cuidar, eu não tenho a menor condição. Quantos de nós, agora, nessa pandemia, não está fazendo escolhas? Tipo assim, a minha cabeça está muito louca, assim, tipo, não dá para fazer atividade física e continuar estudando doutorado. Não dá para comer só salada e continuar fazendo não sei o quê. Alguma coisa eu tenho que extravasar isso aqui. Tem alguma hora que eu tenho que extravasar. Então, assim,
tem isso de olhar e de ver o que eles querem, de que talvez seja mais uma pergunta minha, porque nas perguntas que eu fiz, eles... eu gosto muito, porque quando você pergunta da saúde, como é o atendimento, eles vão dizer só, eu gosto muito do Dr. Jorge, eu gosto muito do consultório na rua, eu gosto do jeito que... o povo é legal, entendeu? Porque aqui você acaba fazendo um vínculo que é pouca gente. Já no Rio de Janeiro, quando eu conversei com Maraísa, ela veio aqui na caminhada do ano passado, ela disse, sim, a saúde maltrata muito a gente. Foi o que ela disse. Do Rio de Janeiro, eu perguntei, como é o tratamento do povo da saúde com vocês? A saúde maltrata muito a gente. Então, assim, também tem esse lado. Porque aqui talvez porque seja menor, aqui talvez porque você achou um médico mais... Porque às vezes você depende de uma personalidade, né? Você não depende do serviço. E eles disseram que tanto o Agarran como o hospital de base, pelo que eu vi, é uma boa base para eles. Que eles às vezes conseguem tomar banho, conseguem ir no banheiro, conseguem ser atendido, mesmo quando vão ali, porque eles estão entre os 2 hospitais, né? Então, eles não falaram mal desse atendimento aqui. Entendeu? Você falando, é isso que o Pedro traz, conversa muito com o que a gente desenvolve aqui, e se a gente começar a colocar aqueles termos, principalmente saúde, né, que gostam muito de termos, sim. A comunicação em saúde, ela tem um peso, isso que você vai falando vai reforçando muito, e a partir das atividades que a gente faz, que você faz, e que outras pessoas fazem, o quanto, assim, sempre, mas nesse momento de pandemia, o quanto a comunicação em saúde, ela tem um peso muito forte e às vezes é muito negligenciada desse valor, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho, assim, sobre essa importância da comunicação em saúde, para se pensar conexões em saúde, para se pensar fazer em saúde, para se pensar construção de cuidado, porque a gente aqui corre muito que isso é uma liga boa, né? Uma liga que ajuda muito. Então, como é que você percebe isso da comunicação em saúde, quanto uma entrega de uma sopa, a educação em saúde, a comunicação em saúde enquanto a oferta de cuidado, de serviços, de acesso, né? Como é que você percebe a comunicação em saúde dentre esses outros elementos, né? Que são mais debatidos, mais vistos, assim, né? Vai, Pedro. A própria comunicação em saúde como construtora de uma comunidade, né? É ela que vai dar essa liga, né? É ela que vai costurar essas pessoas que estão dispersas, ou esses que estão dispersos, ou essas informações que estão dispersas numa comunidade a ser construída, né? Só para complementar a pergunta da Tâmara. Então, eu queria te ouvir nisso. Olha, o INSICT trabalha com a ideia de comunicação como direito à saúde. Entendeu? Que não é possível haver universalidade, integralidade, equidade sem uma comunicação, sem a comunicação em saúde, não uma comunicação como ferramenta, que é como se usa, né? A comunicação, você está ali, olha, preciso de uma matéria para botar sobre isso, muito mais institucional, voltada para o gestor e para o que o gestor está fazendo, do que uma comunicação que se comunique, seja dialógica, que ouça. Eu sei que não é fácil. Eu acho que a coisa mais difícil, principalmente para quem está detendo o poder de falar, né? Porque tem o poder, o portal é meu, o perfil é meu, a secretaria é minha, eu tenho uma verba de publicidade, e eu quero falar daquilo que me interessa, não quero falar do que não me interessa. Então, é muito difícil você abrir mão para isso. Não é um problema só nosso. A gente estava desenvolvendo no Ministério da Saúde, no fim do governo Dilma, assim, um pouco antes do golpe, uma plataforma de comunicação, né? Uma plataforma de multicanal de comunicação. Então, a ideia era ter um lugar onde a população pudesse falar da sua experiência, falar do seu relato, e tinha várias coisas, tinha georreferenciamento, tinha o Saúde 24, aquela mesma ideia de você ligar para se informar, tinham vários elementos, né? E era um elemento de comunicação. Dentro do Ministério, a gente fez a primeira briga, que foi convencer a comunicação
do ministro, porque a comunicação é do gabinete do ministro, é tanto que cada secretaria tem a sua comunicação, de que aquela comunicação que a gente estava se propondo a fazer não é a comunicação do ministro. A gente estava comunicando para o SUS. A gente estava querendo fazer uma coisa que era da participação social, e esse era um assunto da SEGEP, não era um assunto da comunicação do Ministério. Então, eu quero fazer um canal de comunicação onde a pessoa entre, pegue o seu exame, saiba em que unidade ela vai, saiba qual é o direito dela, em vídeo, em georreferenciamento, que ela diga, que ela já sai da unidade da saúde, já diga ali, olha, fui bem atendida, fui mal atendida, teve isso, não tem remédio, que isso virasse uma grande... E nessa construção a gente foi em Portugal, ver o Saúde 24, para ver como fazia aqui, e em Londres, conversar com o pessoal do NHS, por causa que eles têm o MyNHS lá, né, deles. E o que eles diziam lá para a gente, que a grande dificuldade deles era colocar a experiência do usuário no portal, de ouvir o usuário. Então, é uma dificuldade que ela existe, que eu entendo que ela existe e que tem um meio mais fácil de fazer. Mas, se eu estou dizendo às pessoas que ela tem direito à saúde, que ela tem direito ao atendimento, que a porta é aberta aqui, 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 para ter acesso às outras coisas da rede, ela tem que acessar essas portas, ela tem que conhecer essas portas. E ela não conhece. Primeira coisa de que, como que eu faço uma comunicação, que eu defendo o SUS, que eu fale do SUS, que eu fale tudo que o SUS faz, que as pessoas desconhecem, entendeu? Então, a comunicação em saúde é um direito à saúde, porque se eu não conheço, eu não exijo, eu não peço, eu não tenho como ir. Então, a gente trabalha nessa ideia de que a comunicação é um direito à saúde. Ela não é um instrumento, ela não é uma ferramenta que você vai utilizar na hora que você quer. Ela é um direito. Então, como direito, né, era isso. Cadê a comunicação para aquelas pessoas ali? Porque você precisa. Eu acho que eles trabalham, quem está na rua, um guri muito novinho, ele disse, eu fiz meu roteiro quando eu cheguei. Posso te mostrar o meu roteiro? Eu disse, pode. Eu quero falar de 3 coisas, dar umas 3 lições para se viver na rua. Não, esqueça o ontem, não pense no amanhã e viva o hoje. E aí ele gravou isso, ele foi explicando cada uma por que era, e é isso, eles vivem o hoje, entendeu? E no hoje, a preocupação muito maior é do que vai comer, de estar ali do que de que eu vou botar uma máscara, de que eu vou fazer, de eu vou lavar a mão não sei quantas vezes, entendeu? Tem uma preocupação muito assim, todo dia que eu chegava para dar aula, estava todos sem máscaras. E eles já tinham recebido máscaras, mas receberam uma máscara, agora já receberam mais. E aí eu disse, cadê as máscaras? Eu também imagino você ficar o dia inteiro no acampamento com a máscara atrás da orelha, né? Não tem jeito. Aí, então tá bom, vou ficar longe de vocês, entendeu? Então não usa, mas a gente tinha que fazer uma comunicação ou outra ali dentro. E eu me propus, gente, vamos fazer uma comunicação aqui dentro, tipo, fazer com eles Silk. Se vocês verem na última Rádios, eles fazem um trabalho de como as favelas do Rio de Janeiro têm trabalhado a comunicação para a pandemia dentro das favelas. E eles têm feito na linguagem deles, porque isso é importante. Não adianta eu chegar com um cartaz feito na secretaria, entendeu? Deixa eles fazerem a linguagem deles. Teve uma experiência em Sergipe muito legal. Legal você falar isso. Legal você falar isso, porque a gente está num trabalho de comunicação, né, para o território da Ceilândia, que estamos nessa mesma pegada que você está falando, justamente. Pedro, em Sergipe, uma vez, a gente levou material para presídio. Só um minutinho, você mencionou o que é Rádios? Rádios é uma revista da Fiocruz. Da Fiocruz. Tá. É uma revista da Fiocruz, você pode acessar online, e aí está muito, muito legal. É só sobre a pandemia, ele vai vendo sobre os indígenas, como estão enfrentando a população de rua. O Vanilson dá uma entrevista muito interessante nessa revista. E aí vai mostrando como as favelas têm se protegido, porque ninguém está muito preocupado com o que está acontecendo lá dentro, né? Então, elas têm trabalhado, como que elas têm trabalhado com a comunicação, mostrou Maré, mostrou Complexo, que é umas pessoas, a Renata Souza, deputada hoje, surgiu lá com a Marielle, tudo na comunicação da Maré, no jornal que eles fazem comunitário na Maré, dessa comunicação militante, né? Tem muitos jeitos, comunicação
militante, e é bom, porque eu dava essa disciplina lá na Unigran Rio, no Rio, e aí um dia desse uma aluna me ligou e disse, professor, eu quero fazer meu TCC de comunicação comunitária, eu não quero mais saber de trabalhar em nada, que ninguém vai empregar negro de Caxias, vamos trabalhar comunicação comunitária mesmo. Você me passa uns textos aí, então, nesse dia em Sergipe, a gente foi para o presídio, levou várias coisas sobre DSTs, e aí eu estava assim, sentada, um chegou, encostou, e disse, posso falar com você? Eu disse, pode. Olha, esse negócio que você trouxe não funciona aqui, não. Eu disse, como assim? Ele, minha filha, a gente aqui só tem homem, a gente transa entre a gente mesmo, a gente escolhe um para ser a nossa mulher, nossos termos são outros, deixa a gente fazer o nosso. Aí eu disse, você quer o quê? Ele disse, me entrega lápis e cartolina que eu vou fazer. Aí eles fizeram, era um negócio tão pesado, os desenhos, os textos, que eu fiquei com medo de pagar e ter problemas, porque era verba ministerial. Aí eu mandei para o programa de AIDS aqui e perguntei, eles ficaram apaixonados. E a gente imprimiu do jeito que eles fizeram. Era uma cartolina amarela, que ele dobrou, fez 2 dobras, que ele cortou e fez 2 dobras, e a gente imprimiu do jeito que eles fizeram. Isso virou case para todo lugar, porque era isso. Então, assim, deixa eles fazerem. A minha ideia ali é de dizer para eles, você não é obrigado a aceitar o que vem do Correio, da Globo, da Record, você pode fazer a sua comunicação. Se vocês querem reclamar de alguma coisa, faz um cartaz. Quem passar amanhã de manhã naquele setor comercial sul vai ver. Ontem a polícia bateu na gente, estão nos matando aqui, sabe? Os playboyzinhos passam de carro atirando, chama a atenção de alguém, busca, vai soltar, leva para o centro pop, leva para algum lugar, né? Porque essa é uma vivência deles que eles falam muito, né? Que aí quando você fala, não, é tudo bom, tem gente que é bem assim, e violência? Ah, os playboy passam aqui de noite, atira do carro, joga garrafa na gente deitado, ou a polícia leva a gente para o mato e bate, ou joga da ponte. Então, assim, tem uma relação de violência, né, que é meio mascarada, que é muito forte, e eles não têm vez, né? Você pode olhar que quando eles são, a grande mídia resolve falar, é de algum problema pontual, tem falado muito da comida estragada, que tem oferecido, do acampamento, tem ido muito lá fazer, mas eu já trabalhei em redação. A sua fonte nem sempre é a melhor fonte, é a fonte mais fácil, é aquela que se disponibiliza a falar com você, aquela que sempre diz sim para o jornalista, porque ele tem ou é aquela que fala que representa a rua. Não representa. Então, para mim, uma coisa que eu acho que não cabe na minha pesquisa, senão vou me perder, mas é de quanto nossas representatividades nos representa. Justamente. E eu acho que Brasília está, assim, por problemas de que não estão mais na rua, de que não falam mais a realidade deles, de que é polifônico, é diverso, e as pessoas... Porque não tem uma rua só, né, Nádia? Não tem uma rua só. São várias ruas. Não tem uma rua só, então tem um discurso de comunidade terapêutica muito forte, de botar todo mundo de que é droga, de que é cracolândia, de um lado. Tem gente que acabou se institucionalizando e que tem que abrir espaço para outras pessoas, entendeu? Então, aquele curso que formou o Vanilson, formou a Maria Lúcia, que a gente não faz mais, a gente tem que formar lideranças, e quem está liderando, que já não vive mais na rua, que já não tem mais a realidade, que já não está mais ali, tem que formar outros, abrir espaço para outros, né? Senão a gente vira Joaquinzão, fica 50 anos na frente do sindicato, né, gente? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que acontece nos conselhos, né? Os conselhos, muitas vezes, Deus que me perdoe, mas tem muito conselho totalmente fisiologista, sabe? De que só quem vai para Brasília sou eu, só quem discute sou eu, não deixa nenhuma pessoa nova entrar. Não deixa Passagem e diária. Passagem e diária. Exatamente. Sabe? E tem prefeitura que ainda dá um carro à disposição, e aí eles ficam nessa, sabe? Assim, para mim, aqui,
né? O Rio eu não cheguei a acompanhar, só acompanhei o pessoal da igreja, a Vânia, a Maralice, não cheguei a acompanhar de como que eles abrem para outras pessoas, porque é natural. Você vira liderança, você já vai viajar, você já consegue ter uma casa, né? Você saiu da rua, entendeu? Quando você sai da rua, tipo, tudo bem, vou continuar ajudando, porque eu sou formado, vamos lá, mas eu preciso de fortalecer alguém que está ali todo dia para ela poder falar também. Eu preciso deixar que outras vozes apareçam, porque nem sempre... É polifônico. É polifônico, né? Viva aí a polifonia o tempo inteiro. É isso que a gente está defendendo, né? Toda vez que o jornalismo vem para lá, tem sempre dois lados de uma mesma história. Não, querida, tem 1000 lados de uma mesma história, né? Tem 1000 ângulos, de uma batida de carro, tem o que bate de um lado, o que bate do outro, quem viu do prédio, quem viu da esquina, quem viu da outra, tem 1000 versões. Você imagina a vivência das pessoas na rua. A vivência das pessoas na rua. Tem gente que diz... Nádia. Oi. Muito legal te ouvir. Muito bacana. A gente, não sei, Tâmara, mas a gente aprende muito ouvindo as pessoas e é muito interessante ouvir tua vivência, tuas percepções. Inclusive, queria deixar esse espaço aberto para você, o espaço do Observa aberto também. Acho que quando essa pandemia acabar, a gente queria muito te ouvir, né? Não vou nem dizer ter uma aula contigo, porque isso não cabe, mas tem o espaço do Núcleo de Estudo em Saúde Pública lá da UNB, que é o Unesp, que atualmente eu sou coordenadora. A gente até queria abrir esse espaço para você lá, para a gente poder reunir o pessoal, para você poder falar dessa tua experiência em comunicação, que é fantástica, assim. Eu acho que a UNB tem a Valéria, que é da comunicação, né, que é professora de coisa. A Valéria tem uma perspectiva diferente do que a gente vê na Fiocruz. Eu sei que o que a gente vem defendendo de sair desse campanhismo, de sair dessa ideia de você higienista mesmo, de você ensinar as pessoas a se comportarem, a comer, a usar meio de cartilha. Eu sei que isso é tão hegemônico que é muito difícil de você tirar. Está enraizado fortemente no profissional de saúde, né? No enfermeiro, no pessoal, desde aquela coisa do IEC lá atrás, está muito enraizado nisso, né? Mas eu acho que a gente pode abrir, e aí a tecnologia tem nos ajudado muito nisso, para ter outras experiências, para ver outro jeito de se comunicar, de que uma pessoa só não fale, de que as pessoas possam ser ouvidas, entendeu? De que você possa ouvir. Eu, assim, quero deixar claro para desde do começo que não tenho a menor pretensão de estar aqui falando pela rua, e Nem a gente. Né? Eu acho que nem de nós, e também não quero dar voz para ninguém, acho que nem dar voz a ninguém, a gente odeia isso lá no ICICT. As pessoas têm as suas vozes, o que a gente pode fazer é que, se a gente puder facilitar a amplificação dessas vozes, a gente tem que fazer e facilitar a amplificação dessas vozes, mas mesmo o mudo pode falar, né, de várias formas. Então, todo mundo tem voz, não tem como ficar dando voz a ninguém. E aí eu queria mesmo, assim, eu acho que a gente aprendendo, olhando para eles, conversando com eles, de como que a gente pode construir essa comunicação, entendeu? Essa comunicação para eles. Se alguém deu palestra para vocês, nem para o acampamento, do que é o Covid, do que, sei o quê, aquela moça veio, que a Paula levou um vídeo, e o que eles viram de discussão, mas assim, claro, aí quando vai o consultório tem ido, acho que a cada 15 dias, ou uma vez por semana, uma coisa assim, e aí eles dão orientação, fizeram o teste, orientam, entendeu? Quem vai lá e diz tudo o que é para fazer, cobram a máscara, mas acho que essa coisa tem que ser diária, né? Ajudar eles a fazerem, vamos fazer, traz um material aqui, vamos fazer uma comunicação sobre o Covid, o que é que você tem a dizer? Tem um monte de gente que está com um discurso religioso muito forte. Jesus está comigo, né? Eu não vou pegar. E a gente diz, não, Jesus está com você, mas você tem que ajudar Jesus, né? Senão Jesus fica sozinho. Ajuda Jesus aí, que ele tem gente demais para fazer as coisas. Nádia, você falando, acaba que a gente percebe também o quanto que essa experiência com a rua, ela traz uma situação extrema até. Mas que, se a gente parar para pensar, essa comunicação precisa ser
dialogada com o contexto das pessoas, né? Das situações de vida das pessoas. É porque a rua, ela escancara isso de forma que você não consegue passar batido, né? Não. Então, mas o quanto que isso se aplica até aquela senhorinha que vai na consulta e tem uma dúvida, e como é que você vai falar com essa mulher, né? Com essa senhora? Sim, tem o saber, o Meri fala, muito saber que já vai ali. Quem sabe sou eu. Se você falar demais, que é a grande revolução que os mais médicos trouxe para a saúde, né? Daquela coisa de dizer, ele bota a cadeira perto de mim, ele bota a minha cadeira do lado dele, e ele me ouve, ele me toca, eu falo, não sei quanto tempo, e ele me ouve. Que parece, meu Deus, como é que não faz isso, né? Para mim, todo médico tinha que fazer. E é uma coisa que as pessoas perceberam logo, as pessoas não vão perceber, tudo igual, aqueles médicos que não sabem de nada, não têm informação, vieram para cá, e as pessoas perceberam imediatamente de que elas foram atendidas de outro jeito, elas foram vistas enquanto gente, né? Enxergadas enquanto gente. Então, para mim, a ideia dessa coisa do corpo, né? Que quando eu li o Bourdieu, eu disse, eu olho para essas pessoas e acho que elas estão doentes. Para mim, antes de me aproximar da rua, era que não tinha ninguém saudável ali. Todo mundo estava doente, porque estava sem banho direito, sem comer. E aí eles não se sentem, eles são saudáveis. Para eles são saudáveis. 62% naquela pesquisa de 2009 acha que não tem nenhum problema de saúde. Então, assim, porque eu sou diabética, mas se você me perguntasse, eu digo que estou bem de saúde, eu estou bem de saúde. Não, eu já tomo 5 comprimidos por dia, mas eu estou bem de saúde, entendeu? E como a comunicação, ela possibilita também evidenciar que as pessoas têm as suas formas de produzir saúde, né? E de produzir conhecimento, né? Então, isso que você traz é muito importante para reforçar tudo isso. Quanto a comunicação acaba que traz também essas formas múltiplas necessárias para a rua, porque é uma situação extrema, mas os contextos de vidas para produzir saúde. Você traz também a partir da sua experiência, o quanto a gente trabalha aqui também, o quanto que ajuda a reforçar também que a comunicação, ela traz essa possibilidade possível da gente conhecer o outro, no sentido de como que ele produz a sua saúde, né, de como ele percebe, né, e o quanto que isso tem que ser considerado também para se produzir uma outra coisa, estar junto, né. Então, nossa, a gente ficaria aqui horas conversando com você. Muito bom mesmo. Me aproximar de vocês já antes. Eu queria participar. Eu quero participar do Observa. Me chame para as excursões por aí. Mas, por favor. Assim que eu passar dessa coisa da tese, que você sabe, né? Senão vou ser enforcada pela CAPES e por todo mundo, que tem que escrever agora, eu quero mesmo me juntar, porque, assim, eu não quero mais sair desse ambiente, mais nunca, dessa área, porque a gente aprende muito, né? Minha primeira ideia era de que eu vou fazer uma observação participante. Eu acho que é você que é sociólogo, Pedro. Você é sociólogo, não? Tenho mestrado e doutorado nisso, mas eu também não sou professor sociólogo. A minha orientadora disse, não, você não vai. Vamos ver outros jeitos de fazer, porque tem outras formas de você chegar e de você olhar essas pessoas. Você não vai. Então, a minha ideia é analisar discursivamente todos os documentos diante da política de saúde e do que saiu depois da pandemia, de como tratar a população de rua, e do que é que eles... De analisar onde que a rua está ali mesmo. Quem é dali que conhece a rua? Eu sei que documentos com gente que está cuidando da rua, que sabe, que está há anos, né, trabalhando, não é porque está dentro do governo que não tem a sensibilidade de ver isso, e depois analisar o que é que a rua diz disso. O que é que eles dizem disso? Eu acho que eu ajudo a reforçar o convite. Ajuda a reforçar o convite do Pedro, que está coordenando o Núcleo de Estudos em Saúde Pública, por agora. E eu acho que assim como a rua tem várias ruas, várias vozes, a comunicação em saúde também. Então, fique à vontade para chegar junto, para a gente construir um conjunto. Comunicação, ou produzir junto. Acho que produzir junto, já fique à vontade para se juntar e a gente se juntar a você também. Tá? A gente vai caminhar para o fim, porque a conversa está rendendo muito, muito, mas vamos conversar muito ainda depois. Eu não falo nada. Não, mas está ótimo. E aí, fica à vontade. Acho que a gente vai caminhando para o fim. Obrigada por quem participou. Vou pedir as considerações finais de vocês dois.
E é isso, muito bom mesmo te ouvir, assim, uma experiência muito lúcida, assim, que você traz sobre a questão da rua, do seu espaço de fala, do seu espaço de encontro, do seu espaço de sentir, né, de afetação também, tá bom? Desde já, brigadão. Nádia, obrigado pela tua disponibilidade, de coração mesmo, valeu pelo seu tempo, eu acho que a gente conseguiria ficar aqui mais muito tempo, reforçar o convite para você chegar junto, e se você nesse final puder falar para a gente o que é a rua para você, que é uma pergunta clássica nossa, a gente te agradece. Pô, eu já sei que a pergunta é essa, eu devia ter pensado antes, né? Devia. Do que era a rua para mim. Eu acho que a rua é o lugar onde a vida acontece de fato, assim, com tudo que ela tem de bom e de ruim, possível de ser vivido em 1 hora na rua, em um dia na rua, de você poder enxergar assim, claramente a vida da vida, entendeu? O jeito de viver, né? Os corpos em vida, assim. Eu acho que que a rua é esse lugar, né? Aquela historinha da ladrilhada com pedrinhas de brilhante, né? Então, eu acho que a rua não está ladrilhada com pedrinhas de brilhante sempre, não está ladrilhada com pedrinhas de brilhante toda hora, mas às vezes ela está ladrilhada com pedrinhas de brilhante, às vezes você acha mais compaixão e mais cuidado. Assim, eles cuidam mais de mim do que de qualquer coisa. Se eu vou comer, se eu vou embora. Então, assim, eu acho que a rua é onde a vida acontece de fato. Obrigadão, então, viu? Obrigado, Nádia. Nos encontrando aí virtualmente. Tá bom. Vamos falando por WhatsApp, vamos conversando, tá bom? Vamos sim, obrigadão. Vamos sim. Boa noite para todo mundo, boa noite vocês dois, se cuidem. Vou desligar aqui e até a próxima live. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.